Vocês estão bem? Muito bom estar com vocês. Os pais, os mais velhos, são muito bem-vindos a permanecer depois do que eu vou falar. Mas eu amo conversar com os jovens. Eu amo conversar com todos, mas eu amo conversar com os jovens. Eu amo conversar com os jovens porque o futuro da nossa geração depende de nós. A gente vive em dias, numa nação, e o problema não é do Brasil, o problema é da geração hoje na Terra, em que a igreja tem se acuado tanto diante dos desafios, diante do avanço do reino das trevas, das ameaças contra o evangelho. Primeira vez que a gente vê o que fica chamado, os teólogos chamam a tentação de Jesus. Jesus é levado para o deserto e o diabo, muito astuto, sabia que se ele conseguisse mentir para o Cristo, tolo, a respeito da identidade dele, ele talvez conseguiria cumprir algo que estava nos seus planos. A identidade de Jesus foi atacada desde muito cedo na vida dele, mas ele sabia quem ele era, ele conhecia quem ele era, ele sabia quem ele era, e essa mesma busca de conhecer quem você é faz toda a diferença para o reino de Deus, para a sua vida. Eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre isso, sobre chamado. Para dar um pouquinho de contexto, para aqueles que não conhecem a mim e a Amy, nós somos pastores e líderes, juntamente com Dwayne e Jennifer, na casa de oração, a igreja em Florianópolis, F-Hop. Alguns de vocês já tiveram o prazer de estar lá com a gente, já estiveram em nossas conferências, e somos bastante ocupados lá. A gente tem um trabalho um pouco desafiador, acho que todo mundo tem trabalho desafiador quando está no reino de Deus, mas em 1999 começou em Kansas City, nos Estados Unidos, uma igreja começou a orar lá e estabeleceram em 1999 uma reunião de oração que permanece até hoje funcionando. É uma reunião de oração que nunca terminou. Aquela casa está aberta 24 horas por dia desde 1999, quase completando aí 20 anos, onde durante o tempo todo tem oração e adoração incessante, e muitas pessoas passam por lá. Já passaram mais de 16 mil missionários, funcionários que participaram daquele movimento durante algum período. Hoje é uma igreja com mais ou menos 600 missionários tempo integral, que fazem isso como chamado principal, como vocação. Então, daquele ambiente foi o nosso estudo, meu estudo teológico aconteceu lá, o da Amy também, e a gente foi enviado para o Brasil, veio para o Brasil, junto com um dos líderes de lá, para fazer algo semelhante que Deus nos chamara para realizar em Florianópolis. Então nós estamos em Florianópolis, construindo a igreja local, discipulando jovens, mas a espinha dorsal do que nós fazemos é uma sala que cabe 150 cadeiras, e a gente estabelece adoração e oração na nossa pequenez, na nossa fragilidade. Hoje nós estamos das 6 da manhã à meia-noite, de segunda a sexta. Então, de 2 em 2 horas, um novo grupo sobe no palco, renova a banda, novos intercessores assumem seu posto, e a gente faz isso trocando de 2 em 2 horas, das 6 da manhã à meia-noite. E eu poderia contar para vocês muitos testemunhos a respeito do impacto que a oração tem feito na nossa comunidade, no nosso bairro, na vida das pessoas, das famílias do nosso bairro, mas a gente talvez tenha oportunidade no futuro para falar mais sobre isso. E eu queria que vocês conseguissem entender um pouquinho da nossa história para conseguir compreender do que a gente vai falar. Eu mudei para o Brasil, nós mudamos para o Brasil vai fazer 3 anos, mas com 17 para 18 anos, eu integrei o ministério tempo integral, trabalhava ao mesmo tempo, então tinha uma função. Trabalhava das 6 horas da manhã, 5h30, servia café num hotel em Londres, onde morávamos, até o meio-dia, 1 da tarde. Aí, por esse horário, eu ia, então,
para a igreja e servia até as 8, 9 horas da noite, o restante do dia. E comecei muito cedo minha busca de quem eu era, do que Deus tinha me chamado para fazer. Eram dias difíceis, uma comunidade pequena de 80 pessoas, basicamente formada por imigrantes na Europa. Todo mundo trabalha demais lá, todo mundo vive uma vida difícil. E eu entendia que eu não tinha dinheiro para ficar tempo integral no ministério. Eu precisava ajudar com as contas de casa, precisava, pagar minhas contas. Então, a busca do chamado de Deus sempre foi muito séria para mim. Embora eu passei pelas minhas tolices da adolescência, da juventude, eu sempre, no fundo do meu coração, queria entender, Deus, qual que é o meu chamado? Para que eu estou aqui na terra? Por que o Senhor me colocou aqui? Eu acredito que talvez, para muitos que estão aqui hoje, permanece esse desejo, ao longo dos anos, de Deus, como é que eu posso impactar? Como é que eu posso causar mudança na minha geração? Como é que eu posso, com as minhas limitações, fazer algo que cause um impacto? Algo que marque, algo que deixe um legado? E é muito comum você começar forte, em busca do chamado de Deus para a sua vida, e você se dá conta que aquelas frases de impacto que a gente ouvia antes de nós vamos conquistar as nações, nós vamos ganhar o Brasil, nós vamos ganhar a nossa cidade, são frases às vezes grandes demais para o meu eu, para o meu pequeno eu. Parece até às vezes que elas são mais frases motivacionais, mas que no fundo a gente tem dificuldade de acreditar que pode realmente fazer alguma coisa tão grande. Uma outra dificuldade que a gente encara é que muitas vezes você cumpriu o chamado de Deus para a sua vida, erradamente está atrelado a você servir no ministério dentro da casa de Deus. Muitas vezes a gente acha assim, não, eu vou cumprir o chamado de Deus quando eu me envolver com alguma atividade religiosa. Mas enquanto eu estiver no secular, a gente lida com esse dualismo das duas realidades, do santo e do impuro. Enquanto eu estiver no secular, eu preciso pagar as contas, preciso trabalhar, preciso fazer isso, mas um dia eu vou responder ao chamado de Deus. E facilmente isso pode se tornar um fardo para jovens como nós. Porque às vezes a gente não entende aqui dentro de nós, porque eu gosto de estudar engenharia e eu sonho em trabalhar e construir, fazer, mas do outro lado eu preciso cumprir o chamado de Deus e eu não sei qual dos dois eu devo escolher. E essa mentira, que é uma mentira, fica martelando na cabeça da nossa geração de que nós somente cumpriremos o chamado, aquele chamado, o dia que nós estivermos em cima de um palco, com um instrumento na mão, abrindo a Bíblia, e até aquele dia chegar, se aquele dia chegar, nós estamos meramente sobrevivendo. Isso pelo menos era o que eu entendia, ainda cedo na minha caminhada. E Deus tem mudado essa realidade. Hoje você liga o computador e você facilmente encontra mensagens atrás de mensagens, pregadores atrás de pregadores, falando a respeito de influenciar, de tomar as esferas da sociedade, de conquistar, no lado da educação, no lado das artes, no lado dos esportes, na política. E eu olho para isso e eu falo, Deus, essa mensagem precisa se tornar vida no nosso meio. Essa mensagem precisa começar a ser enraizada nos nossos corações. Porém, muitos de nós, quando se dão conta do nosso chamado, daquilo que Deus tinha para nós, sofrem com o preconceito com o nosso chamado. Sofrem com o sentimento de poderia ser diferente, por que eu não tenho aquele ou aquele outro? Eu quero conversar com vocês hoje, abre a Bíblia aí, a gente vai falar sobre uma parábola que Jesus conta para os seus discípulos no contexto do reino de Deus, da vinda do reino de Deus. Vamos abrir nos evangelhos. A gente vai estar lendo Mateus 25.
Se você ler o 25 inteiro, você vai entender que o contexto desse capítulo todo aí, Jesus já contou para eles a parábola das 10 virgens ali no início. Ele está contando a respeito do reino de Deus. Ele está elaborando com eles, olha, o reino de Deus é assim, ou o reino de Deus virá à terra e o que acontecerá será o seguinte. Aí ele fala, a parábola das 10 virgens, o noivo virá à meia-noite, vão ter as tolas, vão ter as sábias, aquelas que guardaram óleo, aquelas que não guardaram óleo. À meia-noite um som se ouvirá, eis o noivo. Aquelas que forem encontradas sábias entrarão para as bodas com o noivo, as tolas ficam para o lado de fora. Vocês conhecem essa parábola. Então ele está contando para eles uma parábola no contexto da chegada do reino de Deus, da implementação, da plenitude do reino. O reino vem quando Jesus vier. Naquele mesmo contexto, então, ele entra ali no versículo 20, do versículo 14 ao 30, e ele conta para eles, e a minha versão, Almeida do século 21, ela abre o versículo 14 dizendo, também, talvez a sua também diga isso, ou será como, ele está falando a respeito do quê? Do reino de Deus, a mesma temática do início do capítulo 25, permanece aqui agora no versículo 14, e ele diz, também, ou seja, o reino de Deus, também é como um homem, que ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a um outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. E saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente, e ganhou mais 5. E da mesma forma, o que havia recebido 2, ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1, cavou um buraco na terra, o escondeu e o dinheiro deu ao seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com ele. Essa parábola aqui, como eu disse, já vou repetir mais uma vez, se dá no contexto da chegada do Filho de Deus, a vinda do reino dele. Talvez um paralelo com essa passagem, se você gosta de fazer comparações do que a Bíblia fala em outros lugares, vai ter 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, Paulo está contando para eles a respeito de como será aquele dia em que nós estaremos diante de Jesus. Ele vai contar para eles algumas situações que se dão em torno da vinda do Senhor. Em outras cartas, Paulo também vai alertar eles que um dia todos nós estaremos diante do trono de julgamento de Deus e daremos contas das nossas obras. Paulo fala isso para várias igrejas, em várias cartas. Ele fala a respeito desse dia, o dia em que eu e você estaremos em uma reunião particular com Jesus. Naquele dia, as nossas obras serão manifestas. Em Coríntios, Paulo fala isso. Ele diz que naquele dia, as nossas obras passarão pelo fogo, serão refinadas. Aqueles que então produziram feno, palha e madeira, suas obras são feno, palha e madeira, o fogo consumirá e nada permanecerá daquela purificação. Agora os outros que construíram, fizeram suas obras e são pedras preciosas, são obras boas, esses passarão pelo fogo, pelo teste de Deus, e eles terão as suas obras, permanecerão, e cada um receberá um galardão de acordo. Por muito tempo, a mensagem da recompensação, do galardão, de Deus recompensar, tem sido de forma errada, abusada dentro das igrejas, ao ponto de que nós quase resistimos à teologia de um Deus recompensador. Muitos pregam prosperidade, Deus vai dar, e distorcem realmente o atributo de um Deus que dá. Mas a Bíblia está cheia de versículos que falam a respeito do dia em que nós estaremos diante dele e nós seremos recompensados pelas nossas obras, pelas nossas escolhas. Tem uma passagem em Lucas que me assusta, que diz que naquele dia
cada palavra eu darei conta dela, de cada palavra que eu falei. É um dia de acertação de contas, é um dia de colocar os pingos nos is. E essa parábola de Mateus 25 está espelhando aquele dia. O dia que o nosso Senhor, que confiou talentos a nós, voltará ao seu reino, ao seu país, e vai ver o que estes servos fizeram com aquilo que ele lhes confiou. A questão é que a parábola talento para nós, a gente lê a palavra talento e a gente pensa que esse talento é o nosso dom, né? Mas o talento na Bíblia era muitas vezes um talento era um pedaço de pedra que pesava, não era pedra, mas era dinheiro na verdade, era um metal precioso, pesava aí 25, 30 quilos. Cada um deles então recebeu uma quantia de talento, de dinheiro. E esse senhor vai, se ausenta do seu reino e confia a eles, olha, eu vou confiar um a você eu vou confiar 2 talentos e a você eu vou confiar 5. É importante a gente prestar atenção que ele fala o seguinte, no início ali ele vai dizer o seguinte, que ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Ele diz no versículo 15, esse Senhor deu de acordo com a capacidade de cada um. Pronto, a gente vai ver que teve um que ganhou 5, foi ao banco, foi fazer investimentos desse dinheiro do seu Senhor e multiplicou. O outro que tinha 2, foi, investiu, botou em ações, foi no mercado imobiliário, seja o que for, trouxe de volta retorno para o seu Senhor. Mas teve um carinha ali, a gente vai falar daqui a pouquinho dele, que recebeu só 1 talento, e ficou com medo de perder o dinheiro do seu Senhor, e ele enterrou o talento até o dia que o seu Senhor voltou. Óbvio que talento na Bíblia era um dinheiro, mas a gente pode chamar de talento os recursos que Deus põe na sua mão. E não são só recursos financeiros. Recursos de influência, de chamado, de talento mesmo, de vocação, que todos nós temos 1, ou 2, ou 3, de acordo com a nossa capacidade. E aquele dia é um dia sóbrio. A gente tem que olhar para esse dia com sobriedade. Porque ninguém dessa sala vai escapar daquele dia em que a gente estará diante do nosso Senhor e nós daremos contas das nossas obras. Naquele dia, seu pastor não estará com você. Naquele dia, nem o seu líder de célula, que está em todo lugar com você, ou pelo menos por telefone. Onde você está? O que você está fazendo? Como é que você está? Você está precisando de alguma coisa? Não vai estar lá aquele dia. Seus pais não estarão lá com você. Naquele dia, aquele é o dia mais importante da sua vida. Não tem outro dia mais importante na sua vida do que o dia em que os teus olhos olharem para os olhos dele e vocês tiverem um encontro. E você vai contar para ele como foi sua vida. Não que ele precise saber, porque ele já sabe. Mas aquele dia é um dia de um encontro, um belo encontro. A gente vai ver que para alguns vai ser um grande dia. Para outros vai ser um dia aterrorizante. E eu contei isso, iniciando falando um pouco do meu chamado em Deus e do que eu entendi que Deus me chamou para fazer. Porque ainda muito cedo essa mensagem ressoava no meu coração. Ressoava e eu sempre dizia para Deus, Deus, eu só preciso entender quantos e quais são os talentos que o Senhor confiou na minha mão. O talento pode ser uma família que Deus confia a você. Um filho que Deus confia a você, um emprego, uma profissão, um talento vocacional, várias coisas podem ser o talento que Deus confiou a você. Mas a minha oração sempre foi, Deus, qual é os meus talentos? Quais são aqueles que o Senhor confiou a mim de acordo com a minha capacidade? Tem muito talento nessa sala aqui. Tem muito talento nessa sala. Muito, 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 muito. E às vezes eu olho para a igreja e para os jovens da minha igreja, os jovens com quem eu trabalho semanalmente. E às vezes eu me pergunto, Deus, dá um chacoalhão, desperta eles, que eles entendam, porque às vezes eu olho para alguns deles e eu falo, cara, está gritando, você não nota, mas está gritando, olhando para você eu vejo,
chamado de Deus para você ir estudar, influenciar, ou para você ir para a igreja. Às vezes eu fico pensando, Deus, por que eles não vêm? E a verdade é que muitos de nós estamos dentro da igreja esperando a grande oportunidade que Deus vai abrir. Não, o dia que Deus abrir aquela porta, eu vou me lançar, vocês vão ver, eu vou fazer grandes coisas para Deus. O dia que Deus me der a oportunidade, me levar para as nações, me levar para o ministério, o dia que eu tiver a chance de pregar no culto dos jovens ou dos adolescentes, aquele dia você vai ver, eu vou entrar no meu chamado. Mas a dura realidade é que 99,9% do corpo de Cristo talvez nunca subirá numa plataforma. A diferença é que eu tenho um microfone na mão porque é parte do meu talento. Você talvez não tenha porque não é parte do teu talento, mas não quer dizer que você não tem um talento. E às vezes a gente está dentro da igreja esperando a grande oportunidade. O dia que o Espírito Santo vier com poder, o dia que Deus abrir a porta, eu vou entrar. E a gente passa anos dentro da igreja, esperando a oportunidade, esperando o dia em que Deus vai deixar claro. Deus confia talentos ao longo da nossa vida. Para mim, muito cedo no ministério, por um bom tempo, o meu talento era limpar a igreja toda sexta-noite. Quando o grupo de jovens saía para comer pizza, eu morava na igreja. Parte da minha contribuição por morar no prédio da igreja era limpar a igreja. E eu não tinha a escolha de não limpar. Se eu tivesse, talvez eu ia falar, deixa outros servir a casa de Deus com a limpeza. Eu vou pregar, eu vou interceder, eu vou ministrar. Talvez eu teria tido essa resposta. Mas Deus foi cuidadoso comigo. E me mostrou que as oportunidades para mim investir o meu talento estavam na minha frente, bem diante de mim. E eu quero, com essa palavra, encorajar vocês nessa noite, provocar uma pergunta na sua consciência hoje. Do que é que Deus te chamou para fazer? O que é que Deus te chamou para fazer? Quais os talentos Ele te confiou? E o que você tem feito com as oportunidades que Deus tem colocado? A gente tem 3 servos aqui. 2 deles nós podemos chamar de servos sábios, ou servos que olhavam para o seu Senhor de uma maneira saudável. A gente vai continuar lendo. No versículo 20, Mateus 25, 20, diz assim: então chegou o que havia recebido 5 talentos e apresentou-lhe mais 5 talentos. E disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 talentos que eu ganhei. E o seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. E chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. A descrição destes 2 servos, ela é interessante, porque nós, homens fracos e pecadores, nós olharíamos talvez para estes 2 servos, e a tendência humana é recompensar o cara que mais se desenvolveu. A gente recompensa ele mais do que aquele que se desenvolveu um pouco menos. A gente vê isso em todo lugar. É assim no mercado de trabalho. Infelizmente, às vezes é assim dentro da igreja. É assim dentro das nossas dinâmicas de amigos. Muitas vezes até família. Aquele cara que realmente produziu algo, uau, a gente coloca ele num patamar. Aquele que produziu um pouquinho menos, mas tá, a gente coloca num patamar mediano. Mas Jesus deixa claro na parábola que Deus não faz isso. O que Ele faz? Para aquele que Ele deu 2 e multiplicou mais 2, Ele diz: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Talvez o cara que ganhou 5 talentos está lá na fila e fala:
Uau, com certeza minha recompensa vai ser maior. Se por cara que só multiplicou 2, ele disse que o cara vai usufruir da alegria do reino do nosso patrão, imagina eu, que multipliquei em 5. Ele chega diante do seu senhor, e o seu senhor fala: muito bom, eu te dei 5, agora eu tenho 10. Com o outro eu tenho 4, com você eu tenho 10. Você vai ganhar mais. Ele não faz isso. Ele diz: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Essa declaração ele faz para os 2 servos. Aquele que foi confiado pouco e aquele que foi confiado mais. Sabe o que isso quer dizer? Que no dia que nós estivermos diante de Jesus, a sua recompensa pode ser a mesma recompensa que o Billy Graham recebe de Deus. Que os grandes homens que você admira recebem de Deus. Você entende isso? Porque você não tem como ser fiel com 5 se você só tem 2. Então, se você é fiel com 2, você está sendo fiel em tudo que lhe é confiado. Mas se você tem 5 e você foi fiel com 5, você foi fiel com tudo que te foi confiado. Isso deve remover de nós uma pressão que a mesma igreja coloca em nós. Sabe por quê? Você não precisa fazer nada mais do que aquilo que Deus já te deu para fazer. Você não precisa impressionar ninguém. Você não precisa impressionar ninguém. Você precisa impressionar o teu Senhor. E sabe o que o teu Senhor diz? Ele diz: só seja fiel no pouco que eu coloquei nas tuas mãos. Você não precisa ligar seu computador. Talvez tenha vários aqui, porque agora essa é a profissão da moda agora. Um monte de gente quer ser youtuber agora. Tem neguinho saindo de universidade, acabando de escola, vou ser youtuber. Pai, eu quero de aniversário de 18 anos, quero dinheiro que eu vou comprar uma câmera agora. Tem um monte de conteúdo com os meus amigos, vou virar youtuber. É uma plataforma de influência, sem dúvida alguma. Mas que mercado desafiador. Você vai começar com o seu YouTube, você vai lá, vai fazer o seu vídeo, você vai falar do dia que você se converteu, você vai contar o seu testemunho. Eu espero que vocês sejam influentes bons, né? E aí, você vai num canal de um outro cara, o cara tem 20 milhões. Eu tenho minha mãe, convenci o meu pai de abrir uma conta no YouTube, meus amigos ainda não me seguem lá, eu nunca vou conseguir ser que nem esse cara. Sabe o que Deus diz? Não faz mal. Seja fiel no que eu te dei. Seja fiel no que eu te confiei. Não faz mal se você não chegar aos 20 milhões. Se você impactar 2, e for isso que eu te confiei, naquele dia, a sua recompensa vai ser a mesma recompensa daquele que impactou 20 milhões. Deus está levantando uma geração que vai viver para a audiência de 1. Deus está levantando jovens que não vão almejar aquilo que Deus não lhes deu. Essa crise há de acabar dentro da igreja. A gente liga o computador, pega o telefone na mão. Quem é líder de louvor, quem está em ministério de pregador, prometo para vocês, passa isso na cabeça deles. Porque eles abrem um cara lá e o cara lá está nas maiores igrejas do mundo, do Brasil. O cara está nas principais conferências, o cara está andando só com a nata. E está ali um irmão que está sendo fiel, que está pregando nos jovens, para os adolescentes, na sua escola. E ele olha para aquela conta e ele fala: como um dia eu queria ser assim. Deus abre as portas, Deus me dá. E aquele alvo começa a pesar, e os anos vão passando, e a coisa não está acontecendo, Deus. Será mesmo que o Senhor me chamou para isso? Será mesmo que o Senhor me deu esse talento? E o mundo vai dizendo para você: se você não for assim, você é um fracasso. Se você não alcançar esse resultado, você é um fracasso. Se você não ter resultados assim, você é um fracasso.
Isso é no YouTube, isso é na pregação, isso é no mercado de trabalho também. E nosso Deus vem para nós e fala assim: eu defino se você é um fracasso ou não, não o mundo. Naquele dia que eu conversar com você, lá, somente lá é que importa. Nada mais importa. E Deus está nos preparando. Eu estou falando uma geração que daqui 5, 10 anos são os influenciadores de uma nação inteira. E eu não falo só com vocês, eu falo com aonde eu vou, eu tento passar esses valores, porque se nós entendemos isso, nós não desprezaremos os 2 talentos que Deus nos deu. Se nós formos fiéis com aquilo que Ele nos confiou, nós não vamos desprezar as portas mais estreitas que nos forem abertas. Às vezes a nossa geração está esperando o portão se abrir, a grande oportunidade, e Deus está colocando situações onde Ele está te dizendo: eu estou confiando algo a você, será que você vai ser fiel nesse pouco? Será que eu posso confiar mais? Sabe por quê? Aquele dia, aquele Senhor chega para esses servos e Ele fala o quê? Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ele não diz: eu vou te colocar na quantia proporcional, não. Ele diz sobre o muito. Sabe por quê? Deus não é um Deus de resultados, Deus é um Deus de fidelidade. Deus não mede resultados como o homem mede, Deus mede fidelidade. Deus não está lá no céu preocupado com quantas curtidas você tem. Deus não está lá no céu impressionado com a Amy, quantas visualizações o vídeo dela da música tem no YouTube. Deus não vê como o homem vê. Nós vamos ser a geração que não importa o que aconteça, o nosso alvo, o nosso objetivo é impressionar o nosso Deus, o nosso Pai. Como se a gente conseguisse pegá-lo de surpresa e impressioná-lo. Não tem nada que um homem faça que deixe Deus: uau, que incrível, você tem 1 milhão de visualizações. Sério. Nada que o homem faça pode impressionar Deus. Tem uma coisa que pode: fidelidade. Fidelidade move o coração de Deus. Eu estou falando nessa linguagem com vocês porque, principalmente vocês mais jovens, vocês estão prestes a entrar numa jornada difícil, de perseverar, de esperar. Nós vamos olhar para os nossos pais que perseveraram, que foram fiéis, e é como se o bastão fosse passado para uma geração que não quer esperar, que não quer perseverar. Por quê? Por que eu tenho que perseverar? A Bíblia fala que esse Senhor, Ele sai do seu país, do seu reino, e Ele volta muito tempo depois, e aqueles servos são encontrados fiéis. Mas vamos falar desse outro servo agora. Esse outro cara aqui, no versículo 24. Por fim, chegando o que havia recebido um talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste, e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei, e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos, pois a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Paulo não é tão duro assim. Paulo lá em Coríntios ele vai dizer: esse cara até vai ser salvo, mas como que pelo fogo, nas obras. Nós não estamos aqui falando de salvação agora, nós estamos falando de fidelidade. A questão deste servo aqui
fica claro e evidente para nós, ele não conhecia o seu Senhor. E nós estamos passando em dias que tem muitos na nossa geração que não conhecem o seu Deus. Frases como: Deus, como é que você pode esperar tanto de mim? Como que eu consigo fazer? Deus, você está sonhando, Deus. É muito difícil. Eu não consigo. Como esse servo de 1 talento. Que tinha o quê? A Bíblia diz: eu tive medo do meu Senhor. Nós precisamos perder o medo de sermos quem Deus nos chamou para ser. Nós precisamos perder o medo de cumprir o que Deus nos chamou para cumprir. Nosso Deus não é injusto. Nosso Deus nunca esperaria algo de você que você não pudesse entregar a Ele. Aquele servo, ele fala assim: você é severo demais. Você me deu 1 talento, esperando que eu fizesse milagres. Se você tivesse me dado igual você deu para o João ali, ou para o Marcos aqui, mas você deu 1 para mim. O Senhor é injusto comigo. O Senhor não criou oportunidades para mim. As portas não se abriram para mim como se abriram para os outros. Minha família, muita dificuldade. Finanças, foi difícil. Minha saúde, porque o Senhor colocou esse espinho na minha carne. E a gente pode ficar aqui a noite inteira cavando as desculpas de por que alguém, no final da sua vida, chegará diante dele e vai culpar o seu Senhor porque foi injusto com ele. Eu tenho orado: Deus, livra o meu coração da ofensa contigo. Naquele dia eu não quero ficar ofendido com Deus. Eu quero chegar diante do meu Deus naquele dia, sabendo que cada oportunidade, que cada porta aberta, que cada convite para o secreto, eu disse sim. Saber que eu fui grande aos olhos dele, mesmo que eu não tenha sido grande aos olhos dos homens. Saber que a opinião do meu Deus é mais importante do que a opinião daqueles ao meu redor. Saber que enquanto todos definiam sucesso de um jeito, eu fiz diferente e não me definiram como bem-sucedido. Mas naquele dia ele vai olhar para mim do céu e vai falar: bom trabalho. Sabe quem é esse? É aquele jovem na minha igreja em Floripa, que há 3 meses atrás enterrou a mãe dele, que foi uma mulher que teve um problema um problema físico durante toda a sua vida. Ela andava em cadeira de roda, ela precisava de ajuda para fazer suas necessidades durante anos da sua vida. E esse menino cresceu naquele lar, cuidando da sua mãe, e porventura quantas vezes passou na cabeça dele: se eu só não tivesse que fazer isso, eu estaria fazendo aquilo e aquele outro, e aquilo que aquele outro está fazendo. Mas naquele dia ele vai chegar diante de Deus e Deus vai falar: eu te confiei a sua mãe, eu te confiei uma circunstância, aquele era parte do seu talento. E eu tive a oportunidade, triste, mas tive a oportunidade de estar no funeral, de dar uma palavra, poder olhar nos olhos daquele jovem e falar: Deus te diz servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você foi fiel com parte do talento que Deus te confiou. Quando oportunidades apareciam e você não podia pegá-las. Quando a promoção de emprego surgiu e você não pôde ir para um patamar melhor. Você foi fiel com o talento que te foi confiado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É um tabu isso nos nossos dias. Nem toda boa oportunidade é de Deus. Você precisa entender isso. Certamente Deus abriu essa porta. Não, o homem também abre portas. Nada sai do controle de Deus, mas nem toda boa oportunidade é uma oportunidade de Deus. É uma porta de Deus, é parte do seu chamado e do seu talento. Por isso nós precisamos estar enraizados na identidade que Deus tem para nós como indivíduos. Aquilo que Deus me chamou para fazer é diferente do que Deus chamou meu irmão para fazer. E eu preciso ficar confortável com os talentos que Ele me deu. Porque naquele dia eu prestarei conta somente dos meus talentos. Eu não prestarei conta das atitudes dos meus irmãos,
das escolhas que os outros fizeram. Eu preciso olhar para o meu Senhor e prestar contas daquilo que Ele me confiou. A gente está falando muito de igreja e de ministério, mas esse é só um contexto onde isso é aplicado. A minha oração é que Deus esteja falando com alguns aqui nessa sala hoje. Deus esteja lembrando, trazendo à memória, mostrando de novo aquilo que Ele já falou muitas vezes. Os homens da Bíblia passaram por momentos assim. Paulo escreve para Timóteo, ele fala: Timóteo, não esquece, Timóteo, dos dons, das profecias, do chamado de Deus que lhe foram entregues por meio de imposição de mãos. Não esquece do seu chamado, Timóteo. Lembra do teu talento, Timóteo. E talvez Timóteo estava desencorajado. Talvez Timóteo estava um pouco perdido. E nessa noite, eu quero falar para alguém que está aqui: lembra do teu chamado em Deus. Lembra daquilo que Ele confiou a você. Só vai ser tarde para dizer sim naquele dia. Hoje não é. Nesse momento não é. Talvez você saiba exatamente o que Deus espera de você, mas as oportunidades não foram tão boas, as portas não foram tão acomodadas, as circunstâncias não se criaram muito bem. Ou talvez você está aqui falando: Deus, eu nem sei quantos talentos o Senhor me deu. Fala comigo, ministra o meu coração. Eu estou passando por momentos de decisões. Talvez terminando o ensino médio, não sei o que estudar, ou estou estudando e não estou feliz com o que estou fazendo, e quero entender, Deus, o que o Senhor me chamou para fazer. Deus não é um Deus injusto. Deus fala conosco. Deus fala. Salmos 29, um dos meus salmos favoritos. O salmista está observando uma grande tempestade. Ele está ali sentado num campo e começa a chover, e ele começa a descrever de forma poética para Deus os acontecimentos naturais, e ele está dizendo: Deus, a tua voz é como essa voz aqui, ó, que eu estou ouvindo, a voz de muitas águas, uma voz audível, alta, clara. A voz do Senhor é como um raio que raixa o cedro do Líbano. O salmista está olhando para aquela tempestade, e ele está vendo um raio cair em árvores, ele está vendo uma verdadeira tempestade. Ele fala: assim é a voz do Senhor. Ele diz: a voz do Senhor, ela é tão poderosa, que o animal selvagem dá à luz por medo do trovão que ele escutou. Ele diz: essa é a voz do Senhor. E a minha oração é que nessa noite, a voz do Senhor rompa nas suas circunstâncias, traga clareza daquilo que Ele chamou você para fazer, te dê coragem para te dar aquilo que você precisa, aquele impulso, aquela energia que você precisa para dizer: Deus, eu vou realinhar. Eu estava indo para aquela direção, Deus, sabendo, Deus, que eu devia ir para essa. E Deus vai mudar o seu foco. E isso não vai ser muito difícil não, se você tiver a disposição de dizer um sim para Ele. Sabe por quê? Não é porque você precisa ter dinheiro. Não é porque essa carreira é importante para os seus pais. Não é porque você precisa impressionar os seus líderes. Não é porque você quer o elogio dos homens, mas é porque um dia você vai chegar diante dEle e você vai falar: Jesus, eu fui fiel com o pouco que você me deu. Em alguns momentos eu quis largar esses talentos aqui, eu quis ir lá dar uma olhadinha no que o meu irmão estava fazendo, e eu queria fazer aquilo também, mas teve um dia, Jesus, que você me lembrou, e eu estou aqui para te dizer, eu multipliquei esse um talento que o Senhor me deu. E Ele vai te falar: você foi um servo bom, você gastou tempo na minha presença, você se importou em ouvir a minha voz. Enquanto oportunidades e vozes gritavam no seu ouvido, você permaneceu firme e fiel ao que eu te chamei para fazer. Por isso eu te chamo de bom. Você é um servo bom. E Ele diz: mas você também é fiel. Fiel porque as oportunidades vieram.
Fiel porque você teve momentos em que você podia ter desistido. Fiel porque você teve chances em que você podia ter aberto mão disso e ter corrido para o outro lado, mas você foi fiel. Sabia que fidelidade só é fidelidade porque ela é testada? Você só pode dizer que alguém é fiel porque ele, em meio aos testes, em meio ao tempo, em meio aos anos, ele não desvia o foco de onde ele está. Sabe por que a gente quer ter casamentos fiéis? Porque os anos vão passar, as décadas vão passar, e nós vamos permanecer fiéis ao nosso cônjuge. Fidelidade é fidelidade porque ela é testada, ela é provada, e naquele dia ele vai olhar para você e vai falar: eu posso te chamar de bom, mas eu posso te chamar de fiel, porque você foi testado, você foi provado. E naquele dia, a minha recompensa, se eu for fiel, vai ser exatamente igual à sua, se você for fiel. O reino do nosso Deus é um reino de generosidade. Eu só multipliquei um, por que você vai me colocar acima de tanto? E Deus vai dizer para nós assim: porque eu sou generoso. Eu dou muito mais do que você merece. Eu dou muito mais do que você sonha ou espera. Eu sou um Deus generoso. E ainda nessa vida, nessa era, neste lado da eternidade, nós provaremos da fidelidade e da generosidade de Deus ao longo dos anos em que fomos fiéis. A minha esperança nessa noite é que você, individualmente, tenha uma conversa séria com Deus e fale: Deus, me coloca no caminho da fidelidade. Me dá força para permanecer fiel. Eu digo para vocês, um monte de gente gritando aí, tem um monte de gente fazendo barulho e dizendo que o Brasil, uau, estamos vivendo um avivamento. Eu não sei qual é esse avivamento. Enquanto as igrejas são assaltadas por ideologias demoníacas, acuada na sua zona de influência, enquanto nós perdemos jovens ano após ano, sabe o que acontece? Virou uma moda dentro da igreja. O jovem fica com nós até os 12, 13, 14 é perigoso. 14 normalmente ele desvia. 14 ele vai para o mundo, ele tem que, deixa ele experimentar, ele vai se decepcionar e daqui a pouco ele volta. Essa realidade há de mudar. Essa realidade vai mudar. Nós não vamos perder os nossos adolescentes para o mundo. Deus vai gerar uma geração de fiéis na sua juventude. Daniéis na sua juventude. Você não precisa chegar nos 18, 19, 20, 25 para entender o que Deus te chamou para fazer. Deus já te confiou talentos, Deus já te confiou chamado, Deus já te confiou influência, seja influência sobre um parente, um familiar doente, ou influência sobre centenas numa universidade. Deus está preparando jovens fiéis, e aí sim, esses vão ser testados e provados. E o céu vai olhar para a minha geração, para a sua geração, e o Filho, e o Pai, e o Espírito, a Trindade vai olhar para nós e vai falar: vamos liberar um pouco mais, vamos liberar um pouco mais de poder, vamos liberar um pouco mais de glória, vamos liberar um pouco mais de encontros, e o verdadeiro avivamento há de vir sobre o Brasil. É uma promessa, o avivamento vai vir sobre nós, coisas maiores do que o livro de Atos, eu creio nisso. Mas isso vai deixar de ser uma boa mensagem. Isso vai acontecer. Mas isso vai ser resposta de fidelidade. Deus está olhando do céu e Ele sonda, diz no Velho Testamento, diz que Deus do céu sonda a terra para ver se Ele pode encontrar corações leais a Ele. E eu falo: Deus, se nessa noite você está aí no céu, sondando São Paulo, olhando para a nossa cidade, se o Senhor está tentando encontrar corações leais e fiéis, eu falo: Deus, encontra aqui essa noite, encontra aqui corações leais, Deus, que o Senhor não vai precisar esperar mais uma geração, o Senhor não vai precisar esperar que nós retornemos, nós não vamos para lugar nenhum,
Nós não vamos para lugar nenhum, Deus. Nós vamos ficar aqui, está difícil, está uma barra, está punk, está ruim, está apertado, está desconfortável. Mas Jesus, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos ficar fiéis naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O Espírito Santo vai vir sobre essa geração. O Espírito Santo vai vir sobre esses jovens, que mesmo quando não sentem o calafrio, que mesmo quando não mexe, não dá um frio na barriga, que mesmo que faça semanas que você não chora na presença de Deus, meses, talvez anos, mesmo assim você tem sido fiel. Eu passei por uma crise uns anos atrás, eu falava, Deus, eu devo estar desviando, porque eu não sinto mais nada. Eu vou para o culto e eu gostava de chorar na tua presença, eu gostava de cair no chão, eu gostava de sentir aquela coisa toda das emoções. E Deus disse, a estação mudou, mas a minha expectativa não, fidelidade permanece. Você foi fiel naquela estação, seja fiel nessa. E você vai ser fiel nessa, e eu vou te levar para a próxima, e fidelidade vai definir quem você é. Eu tenho 28 anos. Eu tenho muito para viver ainda. Mas eu tenho dito, Deus, nesses 2 talentos, nesse 1 talento que o Senhor tem me dado, me ensina a ser fiel. Me ensina a não cobiçar o que não é meu. Me ensina a não esperar o que não é para mim. E naquele dia ter a coragem, a ousadia de dizer que Deus foi injusto comigo. De dizer que Deus não me deu oportunidades de amá-lo de todo o coração. Para nós fecharmos, quero te mostrar o que Jesus chama de grande aos olhos dele. Mateus 5, 6 ali, 7, ele está dando o sermão do monte para eles. Ele dá vários mandamentos para eles. O time de louvor pode subir. Ele dá vários mandamentos para os seus discípulos. Alguns teólogos chamam o sermão do monte de a constituição do reino de Deus. Ou seja, os constituintes vivem de acordo com o sermão do monte. E aí, em meio a algumas ordens e algumas direções, ele diz assim, não penseis, no versículo 17 do 5, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra, ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. E ele vai dizer o seguinte, quem, portanto, desobedecer um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino de Deus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino de Deus. Se quer ser grande, ame Jesus obedecendo os seus mandamentos. Ame Jesus dizendo sim para o seu chamado, para o seu talento. E ele diz, você quer ser grande? Agora saia da sua zona de conforto e influencie os outros a fazer igual a você. É isso que ele está dizendo ali. Ele está dizendo, você quer ser grande? Você vai obedecer os meus mandamentos e você vai ensinar os outros. E ele diz, esse será grande no reino do céu. Essa é a geração. Jesus disse, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Sabe o que ele poderia dizer hoje? Se você vem no culto, levanta as mãos, canta e chora, é legal, é muito bom, mas eu não defino o amor assim. Eu defino o amor em obediência. Se você guarda os meus mandamentos, eu do céu olho para você e falo, você me ama. Então nessa noite, vamos ficar de pé para nós ter um tempo com Deus. Se você quiser ficar sentado, pode ficar também. Mas eu gostaria de fazer um convite à grandeza nessa noite. Não de acordo com o que o mundo chama de grande, não de acordo com o que a sociedade define de grande, mas eu quero que nessa noite você diga sim para o chamado de Deus, e você diga sim para ser grande aos olhos dele. Nessa noite é um momento delicado para alguns. Isaías no capítulo 6, no livro de Isaías, ele
tem um encontro sobrenatural com Deus. Ele diz que ele está no templo de Deus e de repente anjos aparecem com asas, com fumaça. A voz do Senhor troveja e as portas do templo tremem. E de repente ele fala: coitado de mim, eu estou ferrado. Estou ferrado porque tem tanto pecado na minha vida. Estou ferrado porque Deus está me visitando. Eu lembro que ele disse para Moisés que ele não podia aparecer para Moisés. Se Moisés visse, Moisés morria. E se Moisés morreria, quanto mais eu, cheio de pecado, Isaías diz para ele. É aí, um anjo vem e pega uma brasa do altar de Deus e põe na boca de Isaías e diz: Isaías, esse fogo, essa purificação é um sinal de que Deus está limpando você dos seus pecados. Deus está trocando as tuas vestes. Deus está te purificando. E é depois de um encontro de quebrantamento que a gente tem a frase famosa: a quem enviarei? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa frase só vem depois de um encontro de Isaías 6. Essa frase só vem depois de um encontro com a sua humanidade pecaminosa, caída, que tenta e não consegue, que tropeça, mas diz: Deus, ai de mim, eu quero te amar, eu quero te obedecer. Então nessa noite, talvez é o seu encontro. Nessa hora, talvez é o seu momento de Isaías 6, e Deus te visita e você fala assim: Deus, pobre homem que sou, cheio de pecados. E Deus fala para você: eu já sabia, eu não estou surpreso, mas você quer uma mudança? Você quer que a brasa do meu altar toque na sua boca? Você quer ser purificado? Você quer mudar? Você quer novas atitudes? Você quer um reposicionamento? Se sim, daqui a pouquinho vai acontecer a próxima parte, onde você vai falar: Deus, agora envia-me a mim, usa-me, trabalha na minha vida, me deixa viver tudo que o Senhor tem para mim. Então a Amy vai nos liderar em louvor, e eu gostaria que nós orássemos, cada um, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, e fala intimamente com Jesus, e fala: Jesus, eu quero ser fiel a Ti. Jesus, eu quero viver por aquele dia. Eu não quero viver por esses dias aqui. Eu não quero viver para ser impressionante agora. Eu não quero viver para que os números impressionem agora. Eu não quero viver para que os meus amigos me olhem e falem: poxa, o cara é legal. Jesus, eu não quero viver para isso aqui agora. Eu quero viver por aquele dia. Eu quero viver para aquele dia. Eu quero viver por dia e pelo dia que os Teus olhos vão olhar para os meus olhos. A paixão me consumirá e o Senhor falará: servo bom e fiel. Senhor, eu vivo para aquele dia. Eu vivo para o dia em que a Sua generosidade transbordante vai me convidar para viver uma alegria imensurável que eu não mereço. Senhor, eu te peço hoje, visita essa sala, visita cada jovem, cada adulto, cada homem, cada mulher, cada pai, cada mãe. Que essa mensagem confronte-nos, conforte-nos se for o caso, mas que essa mensagem cause um chacoalhar no nosso coração, para nos alinharmos ou para permanecermos fiéis onde já estamos alinhados, para dar coragem para o joelho que treme, para o joelho cansado, para o joelho desencorajado. Os que confiam em Ti voarão como águias. Os que confiam em Ti correrão e não se cansarão. Os que confiam em Ti provarão da Tua fidelidade na terra dos viventes. Os que confiam em Ti viverão dias difíceis, sim, mas dias em que o Senhor nunca se ausentará de nós. Nessa noite vem, Espírito Santo,
renova chamados a Timóteos hoje à noite. Lembra a Timóteos do que o Senhor falou, do que o Senhor profetizou, do que o Senhor os separou. Nessa noite, realinha destinos futuros. Coloca cada um, Senhor, que precisa alinhado com a Tua vontade.